Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom estar aqui. Deus é maravilhoso. Aleluia. Amém, irmãos. Eu sei que Deus, Ele faz as coisas da maneira dEle, da forma dEle. Eu tinha preparado algo e não foi isso que Deus quis. Ele faz isso comigo. Fico orando, lendo, meditando, e Ele fala: não é isso que eu quero. Amém, irmãos? Eu glorifico a Deus por esta casa, né? Para mim é um privilégio eu servir aqui, né? A gente tem tido esse encargo, né? Não foi o homem que nos convidou, Deus nos empurrou para cá. E se quando você está sensível à voz de Deus, simplesmente você obedece ou obedece. Você não tem muita opção, né? E hoje a gente pode ver aquilo que Deus está fazendo. Ontem era feriado, a gente passou o dia fazendo visita, indo na casa de um, na casa de outro, e Deus mudando, fazendo uma transformação maluca, colocando a gente em lugares que a gente não dava tanto valor e ao mesmo tempo as pessoas ansiando pela sua presença. Eu visitei uma irmã minha que fazia muito tempo que eu não ia, porque a gente fica naquela, né? Ela vai vir na minha casa, não vem. Aí você fala: deixa quieto. Aí você vai na casa de um, você vai na casa do outro e vai deixando. E o Senhor me pegou ontem e falou assim: é você que tem que fazer a diferença. É você que tem que fazer. E ali nós tivemos um tempo precioso ali. A minha esposa, na casa das irmãs dela, foi algo assim surreal que aconteceu. E aí você pode pensar assim: era um feriado, podia estar descansando. Mas aqueles que têm um chamado, que Deus chamou para algo, não tem mais descanso. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro descanso está no Senhor. Então, se você está fazendo a obra, se você está fazendo a vontade dEle, você já está descansando. Porque por mais que a gente olhe e fale: mas eu não sou digno disso, a gente não é capaz disso, aí o Senhor vem e faz. O Senhor vem e faz. Eu queria que você, hoje nós vamos dar uma viajadinha aqui, você entender uma história que eu creio que você já conhece. E essa história ela é fascinante, porque a gente acha que o mal, ele vem de Satanás, das hostes malignas, que muitas vezes nos cerca. E a gente fala: não, Senhor, Satanás está furioso comigo, eu devo estar no pecado, fazendo alguma coisa de errado, e o diabo se levantou, e muitas vezes o vento que se levantou não tem nada a ver com ele, mas sim com aquilo que Deus está para fazer. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Jó, e nós vamos dar uma meditada sobre isso. Eu ia pregar outra coisa, já tinha separado aqui, mas... E tudo isso que o pastor acabou de falar aqui, ele se encaixa a respeito disso. E aqui em Jó, Deus vai narrar uma história referente a um homem que fez toda a diferença na vida de muita gente. E na minha tradução está assim. Nós vamos ler lá do comecinho, eu não vou ler tudo, porque senão a gente vai longe. E lá em Jó tá assim, lá em 1 Jó está assim: na terra de Uz há um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. E seus filhos costumava dar bastante em casa, uma a cada vez. Convidava suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Eu vou ler só até aqui. E depois nós vamos continuar aqui para baixo. Irmãos, aqui fala que Jó era um homem íntegro, um homem que temia Deus. Em algumas traduções dizia temia o mal, outros desvias do mal. E tinha
era considerado o homem mais rico do Oriente. Agora você analisa uma pessoa que tem essas características, só que quando homens de Deus vinham à presença do Senhor, a Bíblia fala de anjos, só que no meio deles aparece também Satanás. Aí o Senhor se atenta e fala para ele: Satanás, você tem visto na terra um servo Jó? Um homem íntegro, reto, teme a Deus, desvia-se do mal. E Satanás começa a fazer algo para que essa característica de Jó caia por terra. Porque ele fala assim: mas também ele é abençoado de tudo que ele faz, e o Senhor tem feito ele prosperar, ele tem enriquecido cada vez mais. E o Senhor fala para ele: então tudo bem, então toca naquilo que é dele. E a Bíblia relata uma história de que, irmãos, eu fico imaginando nós, por exemplo, a gente recebe uma notícia ruim e a gente já fica derrubado. Agora você imagina, você está num ambiente, daqui a pouco chega um e fala assim: olha, sabe, seus filhos morreram tudo. Ah, é? Sabe aqueles monte de boi, ovelha, camelo, jumentos que você tinha? Também morreram. Os seus servos também foram embora. E aí você fica imaginando, o que Jó fez para passar por isso? Para ter essas percas todas ao mesmo tempo. E a Bíblia fala que Jó de maneira nenhuma ele murmura e se queixa de alguma coisa. Ele fala assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor Deus deu, Deus tirou. Mas como isso não é o suficiente, Satanás volta de novo à presença do Senhor e diz: mas ele ainda tem saúde, tudo que ele toca, ele prospera, então ele vai continuar prosperando. Então tudo aquilo que o Senhor tirou, ele pode receber em volta. Então o Senhor diz: então toque nele. Até então o Senhor tinha permitido que ele tocasse no que Jó tinha, já que ele relatou que perante o Senhor eram os bens que ele tinha, que mantia ele fiel ao Senhor, eram os bens que o Senhor fazia com que ele prosperasse, que fazia com que ele acreditasse que o Senhor é Deus na vida dele. E então quando Jó ele perde a família, perde os bens, perde tudo o que ele tinha construído, Satanás ainda não está satisfeito, porque ele ainda tem saúde, ele ainda pode conquistar tudo o que ele poderia ter antes, ele podia ter de novo. E o Senhor falou assim: então você está permitido tocar nele, apenas toque, nada além disso. E a Bíblia relata que ele fica leproso e ali ele passa a morar em condições precárias, e a sua própria esposa fala assim: olha, você tem contemplado tanto a face de seu Deus, porque tu não amaldiçoa ele e não morre? Uma pessoa que dorme ao seu lado fala isso. Fala: cara, você está vivendo uma vida que eu não estou entendendo o que tu estás passando, porque quanto mais você clama a Deus, mais as coisas ficam ruins para você. Amaldiçoa esse logo, morre. Mas aqui tem um detalhe, com toda essa narração que ela fala para Jó, mas de maneira nenhuma ela se afasta de Jó, ela continua ao lado. E Jó fala assim: então quer dizer que para você só é bom as bênçãos, maldição não faz parte do pacote. Irmãos, nós estamos acostumados a receber. Quando nós temos boas notícias, nós vamos bem. Muitas vezes nós pegamos com isso, em vez de nós se aproximar do Senhor, como o pastor mesmo falou aqui, a gente se afasta. E aí a gente vai lembrar de Deus quando a coisa fica ruim. Eu conheço muita gente que ela só se lembra que Deus existe quando ela está na pior. Porque quando ela está na abundância, ela não está nem aí. Ela vai ver a vida dela como ela achar melhor. E era para ser o contrário. É na hora que eu estou na abundância que eu quero mais Deus. É na hora que está tudo bem que eu preciso mais de Deus, porque a Bíblia diz que tudo que Deus te dá, Ele é com um propósito. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós construímos é por um propósito. E através da sua vida você vai alcançar outras pessoas. Deus Ele nos dá, hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente vive bem, mas não é porque eu vivo bem que aquilo ali é só para mim. Eu tenho que estar sensível àquilo que Deus está falando.
E aí Deus vai colocar pessoas à minha volta que estão precisando, e eu vou fazer vista grossa, fazer de conta que não é comigo. E quanto mais você faz, quanto mais você se desprende, quanto mais você é sensível àquilo que Deus está falando, mais bênçãos você recebe. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com nenhum de nós, é a graça e o amor dele. Foi para isso que ele nos chamou, foi para isso que ele nos criou. E ele relata essa história de Jó, é impressionante, porque ele relata que todas as vezes que os filhos dele se reuniam para beber, comer, se divertir, no final disso tudo, Jó levantava as madrugadas, intercedia ao Senhor por eles, se porventura, irmãos, não era se eles pecaram, não, ele está dizendo, se porventura meus filhos vieram faltar com Deus. Ali ele já queimava o holocausto, já oferecia sacrifício ao Senhor. Ele já entrava na brecha, falava, Senhor, eles não estão sabendo o que está fazendo, por isso que eu já estou intercedendo por eles. Irmãos, isso não era uma vez, era toda vez que eles se reuniam para fazer isso. Tanto que, quando o mensageiro chega e fala para Jó, fala assim, olha, os seus filhos estavam comendo e bebendo na casa deles, se divertindo, e veio um vento e a casa caiu, literalmente. Todos morreram, só eu sobrevivi para dar as boas novas. Ou seja, de boa não tinha nada, só para dizer, olha, não tem mais. E às vezes por qualquer ventinho que a gente passa, por qualquer gripe que a gente pega, qualquer dor de cabeça que a gente sente, a gente já pensa em desistir e para. Espera aí, se eu não estou bem, aí é que eu devo ir. Porque a Bíblia diz que se você tem... Eu creio que quando você não está bem, ou você tem duas opções, apenas duas. Ah, não estou bem, vou ficar em casa. Não. Se você não está bem, ou vai no médico ou vai para a igreja. Não tenho condições de ir para a igreja, então vá para o médico. Porque em casa não vai resolver seu problema. Mas quando você faz isso, muitas vezes nós já saímos da igreja para ir para o hospital. Mas nós falamos, não, vamos buscar o Senhor primeiro. Se o Senhor quiser fazer, nós vamos receber a bênção lá e a cura já está feita. Senão a gente vai para o hospital do mesmo jeito. Mas primeiro vamos buscar a glória dele. Porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Aí nós vamos entender em que lugar o Senhor está. Quando nós cantamos, o Senhor é o primeiro, o Senhor faz isso, o Senhor é o centro, o Senhor é o centro. Mas o centro da onde? Porque se por qualquer coisa nós negocia. Irmãos, eu passei muito tempo no começo da minha conversão, de pessoas que vinham me visitar, coisas que eu não aparecia. 10 minutos antes de ir para a igreja, chegava. Falei, e agora? Eu fiz isso com a minha mãe, tá? Agora você imagina com mais outras pessoas que vinham. Vai para a igreja? Não. Então, tchau. Volta outro dia, que eu não vou poder adiar o meu compromisso. Porque o meu compromisso ele não está aliançado com o homem. O meu compromisso está no Senhor. Eu tenho uma aliança, eu fiz uma aliança com o pastor Flávio, mas a aliança minha que eu tenho com o pastor Flávio, ela está diante do Senhor, não adiante dele. Porque se eu olhar para ele, mais cedo ou mais tarde eu vou cair. Porque se a minha base estiver focada nele, você não vai muito longe. É homem de Deus? Sim. Mas se o seu alvo, sua fé não estiver aliada no Senhor, mais cedo ou mais tarde, uma primeira coisinha que ele falar não para você, já era. Acabou. Acabou. Aí você decepciona com a igreja. Ué. A nossa decepção no homem decepciona com a igreja. Sai da igreja. Vai falar mal por aí ainda. Estou falando de mim, tá? Isso acontece, somos seres humanos. Agora, se você estiver alinhado naquilo que o Senhor tem para mim e para você, não importa o que Ele pensa ou o que Ele deixa de pensar, como Ele me recebeu, como Ele me tratou. Porque somos seres humanos, irmão, e vai ter dia que você está mal. Vai ter dia que você está mal e se a gente não tiver controle, que nem o irmão
essa palavra que ele pregou aqui não sai da minha cabeça, que se você não domina um ambiente, o ambiente te domina. Eu trouxe para a minha vida isso. Eu trouxe para a minha vida. E a hora que eu chegar no lugar que eu não conseguir dominar o ambiente, eu vou embora. Porque de uma forma ou de outra, ou você domina o ambiente, ou ele vai dominar você. Então, voltando aqui, as notícias ruins não param de chegar. Então Jó fica leproso, e aí vem um segredo a respeito de 3 amigos que vêm visitar Jó. Irmãos, se você ler o texto, esse texto de Jó até o 38, você não acha nada que causasse pecado em Jó. Até o capítulo 38 você não vai achar nada, porque mesmo assim ele lá cheio de perebas, cheio de feridas, jogado aos cantos, no meio das cinzas, se coçando com cacos, você não vê Jó reclamar de nada do que estava acontecendo com ele. E a Bíblia relata desses 3 amigos que vêm visitá-lo, para entender o porquê que Jó estava passando por aquilo. Porque eles sabiam o que Jó carregava. Eles sabiam. Mas agora gera uma dúvida na cabeça deles. Eles perguntam: será o que Jó fez para estar passando por essas provas? E a Bíblia fala que eles chegam naquele lugar, eles ficam 7 dias sem falar absolutamente nada. Perante 7 dias, nem Jó fala nada, nem eles falam nada. Só que depois de 7 dias, esses homens começam a fazer pergunta para Jó, começam a questionar Jó o porquê que ele está passando por isso. De alguma maneira eles estão dizendo: Jó, você pecou, cara. O que você fez? É que nem, por exemplo, às vezes eu estou passando uma dificuldade, o cara olha para mim e fala: cara, você pecou, velho, o que você fez? Você precisa consertar. E às vezes não tem nada a ver com o pecado, às vezes é só um tratamento de Deus mesmo. E aí esses homens, eles começam a relatar, eles começam a pressionar Jó, e eles começam a dizer: Jó, você fez alguma coisa, cara. Porque você era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal, e você não vê você reclamar de nada que tudo que está acontecendo com você. Por que eu me baseio nisso? Se você ler o capítulo 42, Deus vai falar a respeito disso. Deus vai falar a respeito disso, porque Ele fala assim: olha, vocês vão sacrificar, vocês vão ter que fazer holocausto, vai ter que fazer oferta, mas quem vai fazer oração é Jó, porque vocês blasfemaram. A oração dele eu vou aceitar, de vocês não, porque vocês não honraram como deveria. E pelo contrário, vocês tentaram induzir algo que não tinha. Só que também o Senhor confronta Jó no capítulo 38, porque Jó também, devido a ouvir muitas blasfemas a respeito desses amigos, querendo entender o porquê Jó estava passando por aquilo, entra uma vaidade no coração de Jó, ao ponto de Deus chegar a falar para Jó, por acaso você estava lá quando todas as coisas foram criadas? Aí Deus começa a rasgar o livro para ele, falou: meu amigo, você não estava lá. Você não estava lá. Então por quem é você para questionar o que eu estou fazendo? Mas aí, irmãos, para você tentar um detalhe, que tipo de amizade você tem construído em sua volta, que você tem dado ouvido? Porque aqui, se você ler o texto de Jó todinho, até chegar a essa parte, aonde os amigos começam a questionar Jó, não tem nada. Você não vai achar nada de fraqueza de Jó referente a tudo que está acontecendo com ele. Mas a partir desse bate-papo com esses amigos, Jó deu uma virada. Ele deu uma... Então, as pessoas que nós colocamos para andar conosco, que tipo de testemunho elas têm dado?
Que tipo de pessoas nós temos colocado dentro da nossa casa? Que tipo de pessoa você tem abrido a sua vida? Contado os seus problemas, ou as suas bênçãos, suas dificuldades. Porque até para os dias de hoje nós vamos ter que começar a analisar isso. Nós vamos ter que começar a basear que tipo de testemunho essas pessoas dão. Porque tem pessoas que não conseguem andar com você. Se você não tiver o controle da situação, vai ter pessoas que não vão conseguir andar com você. Porque tem pessoas que te induzem a coisas boas, mas também tem pessoas que te induzem a fazer coisa errada. E aí a gente tem que saber balancear isso, porque entra uma situação do qual a gente também não faz exceção de pessoas. Porque se eu julgar o irmãozinho por o que eu estou vendo, também vou estar errado. Aí você fala, como é que eu vou basear isso então? Aí só tem um padrão. Como que é a vida dela com Deus? Como que ela se comporta perante o Senhor? Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Se eu voltar 18 anos atrás, quando eu conheci o Evangelho, você não aguentaria andar 5 minutos comigo. Pensa numa pedra ruim. Pedra a gente continua sendo, mas o Senhor está moldando, né? O Senhor está moldando. Mas quando você não tem Jesus, quando você não tem a convicção de quem é Jesus na sua vida, a gente faz tanta besteira, achando que está fazendo certo. Porque agora ninguém manda na minha vida, eu determino como que eu vou viver, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. É assim lá fora. Infelizmente, aqueles que não entenderam que o Senhor é suficiente, ele vai viver dessa forma. E eu não julgo por isso, porque eu também já estive lá. Irmãos, eu tenho um lema comigo na minha casa. Minha esposa está aqui e ela não deixa eu mentir. Eu sou uma pessoa que eu não faço exceções de lugares. Volto a dizer, se o ambiente for me dominar, eu vou embora. Mas se eu tiver controle do ambiente, eu continuo ali. Às vezes a gente é convidado para algumas ocasiões que são pessoas do mundo, né? Pessoas que bebem, que estão fumando, estão jogando, estão fazendo um monte de coisa errada lá. Até para convidar a gente, essas pessoas se constrangem. Eu fui convidado para fazer chamando de shabar. Era um rapaz que ia casar, o pai dele é membro da nossa igreja, inclusive eles eram da nossa igreja também, os jovens desviaram, né? Estão passando umas férias fora da igreja, mas a gente crê que desviado é Satanás que não volta mais, né? Então só estão descansando umas férias aí. Aí ele veio todo constrangido para falar comigo e tal, porque os amigos dele estavam tudo lá na bagunça, fumando narguilha e aquela coisa toda. Eu falei, irmão, eu estou precisando de um churrasqueiro, mas ó, a situação lá é essa. Eu falei, não tem problema nenhum. Pode contar comigo. Vou estar lá. E o negócio é tão impressionante, irmãos, que a gente passamos esse período na cozinha lá, a gente fez esse... Nós chegamos lá, 9, 10 horas da manhã, saímos de lá às 6 horas da tarde, servindo esse povo. Mas no ambiente que nós estávamos, eles não vinham com bebida. Eles ficavam, a bagunça deles, no ambiente da piscina. Alguns deles vinham até onde nós estávamos, mas a bebida não entrava, era impressionante. Eu fiquei observando aquilo ali o tempo inteiro. Eu falei assim, mas por que esses caras não vêm com bebida aqui? Eles largam, eles chegam no meio do caminho, achavam uma mureta, tinha uma mesa, eles punham lá, vinha até dentro da cozinha. Às vezes buscar água com gás, gelo, limão, essas coisas. Mas a bebida parece que ela brecava na entrada. E eu comecei a observar aquilo e falar, meu Deus, cara. Falei, esse Deus é lindo demais. Então não tem nada a ver comigo.
nada a ver comigo. Mas tem a ver com aquilo que você carrega. Então as pessoas, elas olham para você pelo aquilo que você carrega. A Bíblia diz que nós somos carta vivas, somos testemunhas. E o seu testemunho, ele tem que falar mais do que a palavra, porque a partir do momento que você tem a palavra em você, ela fala por si só. Eu tenho muita dificuldade para ler. Não tive muito oportunidades. Fui criado na roça. Com 7 anos de idade eu já puxava enxada junto com meu pai. Então eu me criei assim. E estudo para mim foi até os 7 anos de idade. Fiz a primeira série. Eu vim concluir aqui. E não concluí a segunda. Porque a partir do momento que você casa, você cria família, os seus objetivos já são outros. A gente fala hoje para os filhos, fala: filhos, estuda, que é o que vocês têm de oportunidade, estuda. Não precisa fazer mais nada, só estuda. E mesmo assim eles negligenciam. E aí lá na frente vai sentir falta. Porque eu vou falar uma coisa para você: estudar e trabalhar e fazer faculdade ao mesmo tempo é pauleira. Só que isso não me limitou a nada. Eu vim para São Paulo muito novo e eu tive que aprender algumas coisas aqui. E a vida começou a me ensinar. A vida me ensinou. As oportunidades que vinham até mim, eu baseava, eu falava: eu não sou capaz, mas eu vou assim mesmo. Mas se der errado, pelo menos eu tentei e está tudo certo. Eu nunca parei na frente de um obstáculo. A minha esposa que está aqui, ela sabe disso. Eu nunca fugi de um desafio. Alguns eu venci, outros eu perdi. Mas não me parou por causa disso. O Senhor me chamou para fazer algo e eu trabalhava numa empresa muito boa, entre aspas, para quem vê de fora. Mas lá dentro você não conhece, não sabe como é que funciona. E o Senhor falou para mim no dia que eu entrei, Ele falou para mim: olha, você tem tempo determinado para terminar aí dentro. Só que você vai entrar pela porta da frente e vai sair pela porta da frente. Eu fiquei 3 anos nessa empresa, fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Irmãos, eu descobri de crente 007 lá dentro, era uma coisa impressionante. Teve caras que trabalhavam comigo. Eu tinha uma equipe de 14 pessoas, que eu só descobri que ele era crente depois de 1 ano. Depois de 1 ano. Porque o Senhor me deu uma direção para fazer, reunir aquele povo para orar por eles, fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Eu fechava o olho, quando eu abria não tinha mais ninguém, só tinha eu. Falei: ô Senhor, mas o Senhor pediu para fazer isso. Deus falou: continua. No dia seguinte fiz toda a mesma coisa. Quando eu abri os olhos não tinha ninguém. Eu falei: meu Pai. Deus falou para mim: agora você não faz o DDS primeiro, ora primeiro e faz o DDS depois. Eu falei: então faz sentido, porque eles não podiam sair antes. Eu falei: então tá bom. Aí eu orava, depois eu passava as instruções do grupo. Antes de eu entregar as instruções que eles precisavam, eles não podiam sair. Agora eles não podiam mais fugir da oração. E aquilo foi tomando uma proporção que teve um dia que eu esqueci. Aí na hora que eu ia sair, eu falei: você não vai orar hoje? Pessoas que aceitaram Jesus no meio do trabalho ali. Um cara contou a vida dele que eu falei: Senhor, misericórdia. Eu era só o cara que fazia oração, porque Deus tinha um propósito naquilo ali. Quando isso tudo passou, foi um treinamento para mim. E quando eu saí de lá, eu saí de um propósito que Deus tinha me levantado a discipulador. E a gente começou a viver uma vida muito tensa em Deus. Porque o trabalho onde eu trabalhava já estava me roubando isso. O Senhor falou: agora é o tempo, pede para sair. E eu fui para a rua e em 2010 eu comecei a ser vendedor na rua, não tinha vendido nada. E o Senhor foi fazendo prosperar. Foi fazendo prosperar, desafios vindo. Era obstáculo em cima de obstáculo, não em cima de não. E o Senhor continua. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sustento a minha casa em cima disso. E a gente vive milagre. Eu costumo dizer que a gente vive um milagre após mês a mês. Na última semana você fala: Senhor, não vou conseguir pagar. Chega no último dia, a conta fecha. Fala: misericórdia, Senhor.
Então, a minha esposa ela é mais tranquila, eu já sou mais desesperado. Fala, amor, olha, o negócio está difícil. Ela fala, não, relaxa, vai dar tudo certo. Agora você imagina se fosse 2 desesperados, não ia dar certo. Então, nós voltando aqui, a gente vai entender que as pessoas elas têm que olhar para você e ver o que você carrega. Porque se as pessoas se aproximam de nós, irmão, pode acreditar nisso, ela vai esperar alguma coisa de você. Pode ter certeza, seja ela financeiro, seja ela só para ter a convicção que está junto com você ali, porque você é uma pessoa legal, porque você é uma pessoa que transforma o ambiente, mas você vai querer. Eu não sei você, mas eu tenho observado algumas coisas na minha vida, que a gente tem chegado nos lugares, os ambientes têm sido transformados. As pessoas ficam ansiosas, a gente liga e fala assim, olha, tal dia eu vou na sua casa fazer uma visita, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer? Eu falei, nada, só vamos aí orar mesmo. Falei, mano, nós estamos indo aí porque o Senhor mandou a gente. Irmãos, nós estamos vivendo uma agenda de Deus, na verdade. O Senhor está dando nomes. E não é nós que estamos falando, não. Deus está dando nomes de pessoas que a gente precisa ir. E nós já falamos para o Senhor, eis-me aqui, então. Porque você quer visita? Então visite primeiro. Você quer um abraço? Abraço primeiro. Porque um abraço, irmão, ele não vai um abraço vazio. Você já viu um abraço vazio, não? Não existe. Se você for abraçar ela que está do seu lado, automaticamente ela vai abraçar você. Então, automaticamente, um abraço que você está dando, não, você já está recebendo um de volta. Então, você não precisa ficar prendido nisso. Se não vão até você, vai você até ela. Sentir falta de alguém na igreja, falar, oh, irmão, fulano não está vindo na igreja. Vai até ela. Porque às vezes é só isso que ela está precisando. Às vezes ela só está precisando se sentir importante, às vezes, no reino. É ou não é? Oh, quantas e quantas vezes no começo da minha conversão, que eu não tinha maturidade, eu ficava, quando é que o pastor vai fazer uma visita para mim? Não vinha. Ou no dia do seu aniversário, alguém não deu parabéns para você, você ficou chateado. Ninguém me ama naquela igreja. Aí a gente começa a pegar o símbolo do coitadinho. Essa história de Jó, ela traz um relato muito profundo do que é ser um cristão, do que é ser alguém temente a Deus. Porque nós temos que entender que o Senhor, Ele é dono do ouro e da prata, o Senhor, Ele é dono do bem e do mal. Irmãos, o que nós vemos nesse texto aqui, se Satanás tivesse autoridade para fazer alguma coisa, ele não ia pedir permissão para Deus para fazer. E por que muita gente teme ele? Por que a gente vive tenebroso de dizer, Satanás está furioso? Tá, por quê? Porque ele não move uma unha se o Senhor não permitir. A meu e a seu respeito. Não move. Então não vem com essa que dizer, Satanás está furioso. Não. Não é porque Satanás está furioso. Talvez você que esteja longe do Senhor e aí você só está vendo a tempestade. Você sabe por que nós focamos a tempestade? É quando nós estamos longe dele. Porque mesmo que eu esteja no meio de uma tempestade, se o Senhor estiver comigo, que venha a tempestade que vier. É Ele. Eu acho impressionante essa passagem que fala dos discípulos que o mar está revolto, o vento está violento, os discípulos estão tudo desesperados que o barco vai afundar e Jesus está dormindo. Está lá dormindo. Mas ele está no barco. A partir do momento que você começa a passar por essas tribulações,
É hora de acordar o mestre, falar: Senhor, nós vamos perecer, e aí? Porque é só uma palavra dele, os ventos se acalmam, a tempestade vai embora. Se você estiver vivendo muita tempestade, é porque o mestre está dormindo, mas você precisa dele. O que você faz? Vai murmurar, vai reclamar, ou vai pôr o joelho no chão e falar: Senhor, me ajuda, porque eu não aguento, eu não dou conta. Eu não dou conta. Porque após a tempestade também vem a abundância do Senhor. E o Senhor vai formando o nosso caráter, é nessa hora. A própria palavra diz, né, que eu já vivi com muito, mas também já vivi com pouco. Paulo falava muito isso, a respeito disso, que já viveu na escassez, já viveu na abundância, também já viveu assim. Eu já vivi isso também, eu já passei por isso, irmãos. Você que é pai, você que é mãe, sabe que a maior dor que um pai e uma mãe pode sentir não é enfermidade física, não. É o seu filho olhar para você e falar: pai, eu quero pão. E você olhar e você falar: não tem. Eu já passei por isso. Então hoje eu dou valor a tudo aquilo que eu tenho, porque eu sei o que é não ter nada. Mas o meu orgulho me levou a essa situação. Porque, irmão, tem situações que Deus te coloca, tem situações que você entra. Elias, quando ele se esconde dentro de uma caverna, o Senhor grita de lá: Elias, eu não te coloquei aí, o que você está fazendo aí? Então isso deixa bem claro para mim que tem situações que é eu que entro, tem situações que é o Senhor que me empurra para lá. Se você pega essa história de Jó aqui, você vai ver que é Deus que coloca ele nessa situação. Vai falar: ah, foi Satanás. Não foi Satanás que colocou, foi o Senhor que empurrou ele para essa situação. Então nós temos que analisar, nós temos que entender quando Deus está falando, quando Deus está fazendo. Porque tudo que Deus faz é para o bem, por mais que a gente veja como o mal. Porque toda vez que a gente passa por uma prova, que a gente passa por uma luta, Ele nos aproxima mais de Deus. Aquilo que a gente falou no início, devia ser o contrário. Quanto mais você está em abundância, te jogasse mais perto do Senhor. Mas quando você passa por essas situações, ela te aproxima. Mas por que tem isso também? Porque eu só vou ter autoridade naquilo que eu viver. Irmãos, não tem como eu chegar aqui e falar para vocês, pregar a respeito de que nem nós tivemos numa clínica de recuperação esses dias, e chegar lá e falar a respeito daquelas pessoas que estão passando por uma dependência química, e eu falar de droga. Eu nunca usei droga, eu não sei as alucinações que aquilo traz, mas a pessoa que viveu isso na pele, ela tem autoridade para falar, e falar assim: e eu venci, então é possível. Mas eu vivi no alcoolismo e eu sei o que a bebida causa. Então, se eu tiver autoridade, oportunidade de falar sobre bebida na vida de alguém, eu vou falar, porque isso aí eu tenho autoridade. Eu estava destruindo minha família em cima disso, e o Senhor teve misericórdia e me alcançou antes. Mas você imagina eu com 26 anos alcoólatra, porque eu já era um alcoólatra. Então você passa a ter autoridade naquilo que você tem, as suas marcas, as suas feridas, irmãos. Elas não, hoje, feridas são aquelas que ainda te traz dor. Cicatrizes te traz experiências. Eu tenho algumas cicatrizes nas minhas pernas que eu lembro detalhe quando elas aconteceram. Só que elas não me ferem mais, elas não doem mais, mas eu lembro muito bem de como foi. Então a nossa vida com Deus, ela tem marcas
Porque ela te traz crescimento. Ela te traz maturidade. Ela te traz ensinamento. Para que você possa ensinar para outras pessoas. Por que o Senhor, Ele usa pessoas? Porque se Ele descesse com a glória dEle aqui, nenhum de nós sobreviveria. Nenhum de nós sobreviveria. Agora imagine para vocês. Não seria fácil? O Senhor chegava e falava, libera para um anjo. Vai lá naquela igreja lá, desce lá e fala tudo o que tem que ser falado. Aí você imagina, uns iam sair correndo, eu acho. Mas o poder de convenção disso seria muito maior. E aí Deus, Ele dá a oportunidade para mim e para você, para ser essas imagens de semelhança dEle aqui. Irmãos, a imagem e semelhança de Deus, ela está em mim e ela está em você. Se perguntar para você, já viu Deus hoje? Eu já me olhei no espelho algumas vezes. Eu sou a imagem e semelhança dEle, foi Ele que fez. Então não se sinta menos que isso. Não se sinta menos que isso, irmãos. Eu não preciso do amor da minha esposa, eu não preciso do amor dos meus filhos para ser feliz. Não preciso disso. Lógico que eles me completam, mas não é isso que faz eu ser feliz. Porque até então eu tinha ela, eu tinha meus filhos, mas eu não era. Então não está baseado neles, está baseado no Senhor. Se eu estiver nele, aí sim, aí eu vou ser feliz. Amo demais a minha esposa, amo demais meus filhos. Hoje eu tenho netos para correr atrás aí. Para honra e glória do Senhor, eu fui avô com 35 anos, aleluia. Onde tem muita gente pensando em casar, eu já era avô. Amém? É bom demais. A alegria da casa. Minha esposa, você não vê a netinha dela todo dia, ela chora. Fica desesperada. E liga em chamada de vídeo e a menina está dormindo, acorda a menina. Falei, não, deixa a menina dormir. É o amor do Senhor, irmão. Isso, para mim, reflete muito, porque tem hora que eu, sozinho, eu começo a pensar, falar, Senhor, no dia que eu resolvi casar, eu tive muitas palavras contrárias, de que esse casamento daria certo. Irmãos, eu ouvi de parentes, que o meu casamento não duraria um mês. Passou um mês, não dura 3. Passou de 3, não vai durar um ano. E para a honra e glória do Senhor, o ano que vem faz 25 anos. Para a honra e glória do Senhor, o ano que vem faz 25 anos. Então não se mova por aquilo que o povo pensa de você. Não se mova por aquilo que as pessoas estão achando de você. Se mova por aquilo que Ele diz que você é. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso é o suficiente, irmão. É o suficiente. Paulo dizia, sua graça me basta, Senhor. Não importa se eu estou na prisão, se eu estou sendo chicoteado, eu não quero saber, mas sua graça me basta. É que nós somos pessoas que às vezes com a mente muito curta, e esquecemos muitas vezes de onde nós saímos. A minha oração tem sido, Senhor, não me deixe esquecer de onde o Senhor me tirou. Eu não me esqueço de onde o Senhor me tirou. Sabe por quê? Porque vai ser, se você tiver essa visão, se você entender dessa maneira, vai fazer igual a Elias e Eliseu. Que Eliseu volta na casa do pai, se despede, mas vai lá e queima tudo. Afunda os barcos no cais e fala, não, agora não tem mais como voltar, Senhor, acabou. Você sabe qual é o nosso problema muitas vezes?
De que às vezes a gente está lá, às vezes está aqui, às vezes está lá, às vezes está aqui. É porque quando o Senhor chama você, ou quando o Senhor me chama, eu deixo algo que eu possa me apoiar se der errado. Você sabe por que a maioria dos casamentos hoje não dá certo? É justamente por causa disso. Vamos tentar, se não der certo, vai cada um para um lado. Tem algo para me apoiar. Mas quando você quebra tudo, você destrói tudo, e você fala, não tem mais para onde voltar, vamos fazer dar certo. E com o Senhor não é diferente, você não precisa ter segundo plano, não dá. Entreguei minha vida para Jesus, e agora daqui para frente? De agora para frente é Ele que comanda como é que vai ser. Ah, mas não tem mais. Não tem mais. Uma das coisas que eu carrego para a minha vida, e quando eu tenho a oportunidade de falar para alguém, eu falo. As pessoas falam do livre-arbítrio. Irmãos, falando de mim, livre-arbítrio é para quem está vivo. Para quem já morreu, livre-arbítrio não existe mais. Sabe quando o meu livre-arbítrio acabou? Quando Jesus foi para a cruz e eu disse, Senhor, eis-me aqui. Aí a minha vontade, ela não existe mais. Então, para você ter livre-arbítrio, você tem que ter vontade ainda. Se você vê um crente falando que ele tem livre-arbítrio, foge dele. Foge. Porque livre-arbítrio não pertence mais a nós. Livre-arbítrio era quando eu estava no mundo, que eu fazia o que eu queria. Aí eu tinha livre-arbítrio. Bebia a hora que eu queria, voltava para casa quando eu queria, fazia o que me desse na telha. Eu não queria saber se a mulher ia achar ruim ou não, eu fazia o que eu queria, então eu tinha livre-arbítrio. Hoje eu não tenho mais. O Senhor está falando comigo que está doendo, Senhor, mas eu não posso voltar mais atrás. Eu não tenho mais livre-arbítrio, irmão, acabou. É por isso que a gente tem que estar com o coração contrito e quebrantado, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus dá direcionamento. Quer viver bem nessa terra? Viva dessa maneira. Esquece a sua vontade. Morre todo dia. A nossa morte, ela é constante, é todo dia. Porque a nossa carne muitas vezes grita. Ela grita. Ela quer descanso. Ela quer que você faça a vontade dela. Mas o Senhor, o preço que Ele pagou na cruz foi muito alto. Para que eu possa ter direito de escolha de voltar atrás. O próprio Jesus não teve essa opção. Ele falou, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas como eu sei que não é possível, eis-me aqui. Já parou para pensar nisso, irmãos? Esses dias atrás eu arranquei um pedacinho desse dedo. Comprei uma ferramenta de cortar legumes e não sabia usar ela ainda. Eu arranquei um pedaço do dedo, literalmente. Caiu um pedaço no chão. Começou a arder, e sangue para todo lado. Eu falei, vou pôr álcool para estancar o sangue. Aí essa daí falou, não, você tá doido, vai pôr álcool nisso aí não. Rolamos uns negócios lá, parou de sair sangue, fui dormir. No dia seguinte eu fui tirar o negócio saiu. Estava grudado, foi tirar o negócio, sangue espirrando de novo. Eu falei, traz o álcool. Irmão, botei o dedo no álcool, para quê? Eu nunca senti uma dor tão forte igual aquela. Mas foi segundos depois eu estava no chão, já não tinha visto mais nada. Eu desmaiei, irmão, ô moleza. Só que eu tenho um problema com desmaio. Meu desmaio é convulsão. Essa mulher fica desesperada, porque você está como se estivesse num ringue lutando, tentando acordar e não acorda. Por que eu estou te falando isso? Agora você imagina o que Jesus passou na cruz. Eu já não falo nem na cruz, o caminho dela.
o caminho dela. Eu não sei se você estuda a Bíblia, não sei se você já estudou sobre isso, mas aquele chicote que Jesus era surrado, tinha osso na ponta que arrancava a carne dele. Irmãos, as chicotadas que o osso, aqueles ossos que tinha na ponta do chicote arrancava a carne. E ele simplesmente ali quieto. Se com esse pedacinho de dedo eu quase morri, imagine com aquilo. Irmão, a gente não tem noção do que é isso. Aí ele olhou para você, olhou para mim e falou assim: não, vale a pena. Vale a pena. Não importa, vale a pena. E o Senhor nem sabia se um dia você daria a resposta certa para ele. Ele falou: vale a pena. Satanás cercando de todos os lados, e ele falou: não, vale a pena. Porque Jesus teve todos os motivos para desistir no meio do caminho. As tentações, as investidas que Satanás tinha para tirar ele do propósito, não é diferente conosco. Se nesse texto fala que Satanás estava em redor da terra e visitava o Senhor aqui, ele vinha no meio. E você acha que o que ele está fazendo hoje? Ele está ao nosso derredor. A Bíblia fala como um leão pronto a tragar. Não que ele é um leão, mas como um leão, prontinho para dar o bote. Mas como nós estamos firmes no Senhor, Ele não tem autoridade para isso. Por isso que você fique atento, nem todo vento é Satanás, é o Senhor que está empurrando a nós para algum lugar. Amém? Pense nisso, medite sobre isso. Eu aconselho você a ler esse texto. É riquíssimo. Eu sei quase todo esse texto já decorado na cabeça, de tanto que eu já li. Quando eu não... Irmãozinho, é engraçado, só para você entender. Se eu ler a Bíblia, sem abrir a boca, eu leio a Bíblia inteirinha, eu vou falar, eu me atrapalho todinho com ela. Só que tudo que eu leio, isso aqui fica memorizado. Aí o Senhor traz as lembranças. Ele vai levando você a entender o que Ele está falando. No meu carro eu tenho ela baixada no Spotify. Eu ponho no som, ele vai lendo a Bíblia todinha para mim. Esse dia eu liguei para o pastor Flávio, acho que eu até mandei uma mensagem para ele. Ele estava falando justamente uma passagem que eu estava meditando, que dependendo do jeito que eu mando o áudio, o rádio ele continua falando, então ele fica ali. Então hoje nós temos muitos meios de não parar. Nem Satanás pode te parar. Sabe quem pode parar você? Você mesmo. Nosso maior adversário nunca foi Satanás. Nosso maior adversário é nós mesmos. Pode ter certeza disso. O seu maior adversário nunca foi Satanás, porque ele já foi vencido na cruz. Ele foi vencido na cruz, irmãos, e não tem mais jeito. A sentença dele já foi dada. Agora o nosso maior adversário somos nós mesmos. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, que você meditasse um pouco a respeito disso, que você colocasse as suas emoções, as suas ações, as suas atitudes perante o Senhor e que pedisse para que o Senhor sondasse o teu coração. Que o Senhor sondasse o teu coração e Ele trouxesse para você algumas lembranças de alguns lugares que talvez você tenha parado. Talvez em pessoas, talvez colocado expectativa onde não deveria. Talvez você depositasse sua confiança em homens.
em filho, em marido, em esposa. Nada dessas coisas está acima do Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor me amou primeiro, Pai. E esse amor, Senhor, ele é incondicional. Esse amor, Senhor, ele não é baseado nas minhas ações e atitude. Não é minhas ações, Senhor, que molda quem o Senhor é. Então não tem porquê, Senhor, eu me basear nos meus erros e fraquezas e parar, Senhor, no meio do caminho. Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, ó Pai. Que assim como eu, Senhor, sou o menor da casa do meu Pai. Alguém desacreditado, Senhor. Alguém, Senhor, que um dia foi lançado palavras de maldições, mas elas foram quebradas no Senhor. Porque eu nunca trouxe para a minha vida, Senhor, mas o Senhor já tinha cuidado de mim mesmo antes de eu nascer. Traz à memória, Senhor, aquilo que traz esperança. Sim, Senhor. E o Senhor é a carta viva para nós nos dias de hoje, Senhor. Mas o Senhor também conhece as nossas limitações, Pai. Que o Senhor venha com poder e autoridade nos capacitando, Jesus, para que a gente possa vencer os dias maus. Sim, Senhor. Nos ajuda, ó Deus. Nos capacita, Senhor, a entender o verdadeiro chamado das nossas vidas. Nos ajuda a entender, Senhor, por que fomos gerados.